Só para vocês terem uma ideia, 250 mil veículos são vendidos como sucata, anualmente. Isso é um volume gigantesco. Se você pegar o outro volume aqui da recuperadora, que movimenta um volume grande, nós temos um potencial enorme na nossa mão, e a gente não enxergava isso, tá? Aí precisou vir alguém de fora e ensinar isso pra gente, falar, ó, tem que dar uma arrumada aqui, vocês têm que fazer isso para começar a crescer. E é o resultado que a gente está tendo no desmonte. Pessoal que tem mais de 10 anos, 15 anos vendendo peça, reclamou, sapateou, ficou bravo, hoje está dando risada, porque melhorou, porque está vendendo mais, tá? Isso, não estou ganhando nada em dar essa informação para vocês. O pessoal gostou, achou ruim no começo, mas hoje está, eles estão querendo até que se marque mais peça. Veja bem, o cara que não podia ver um selo antes, agora ele quer mais peça marcada. É porque para ele tá bom. Talvez para vocês ainda seja uma coisa difícil, ou não, talvez seja tão bem preparado e eu estou me enganando, tá? Eu vou passar aqui para o Paulo, para ele apresentar o sistema dele, tá? Essa reunião é do Paulo, foi ele que promoveu. Não, é sua, não é nossa não, ele me convidou. Eu sempre convido ele e falo que a reunião é nossa, mas dessa vez foi ele que fez e me convidou, e convidou também o Edson, está aberto aqui se você desejar, o Carlão, o Eduardo, se vocês desejarem aqui, o Paulo se colocou à disposição de vocês, se vocês precisarem passar algum recado. Quem quiser falar alguma coisa aqui, perguntar, tá, o espaço é de vocês, está aberto para dúvidas, não tenham medo de perguntar, às vezes parece que é uma besteira que você vai perguntar, mas é uma dúvida muito grande de todos, e é o momento, às vezes, de esclarecer e tomar o caminho certo, tá bom? Eu desejo a todos aí uma boa reunião, muito obrigado por vocês terem vindo, e quando vocês precisarem da ajuda, como eu também me coloquei à disposição do Edson, do Carlão, a nossa associação está de portas abertas para vocês. A gente sabe que é muito difícil começar, o começo é difícil, está lá à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Eu vou começar mais ou menos, começar explicando como é que a gente vai fazer, tá? O Júlio falou, a legislação é muito grande, a história é muito grande. Eu vim aqui com alguns tópicos, nós marcamos alguns tópicos, são os tópicos mais importantes, até para não se alongar muito, tá? Eu vou passar slide a slide, e vou comentar e vou abrir o assunto, depois para o outro slide a gente encerra. Quem quiser fazer alguma pergunta, vem aqui na frente e a gente faz, tá? O Júlio colocou bem, existem aqui, quando a gente começou a fazer essas primeiras reuniões, ou era a reunião da Diginota, ou era a reunião da associação, ou era a reunião da Prodata, do Eduardo. Então, com o passar do tempo, a gente foi vendo que o mais importante era organizar e ordenar o mercado, tá? Então, essa história de que a gente está aqui assim, hoje a Diginota está promovendo isso aqui, por quê? Porque a gente sentiu a necessidade de chamar o pessoal e mostrar, ó, acorda, porque a coisa já passou. Mas é aberto a todo mundo, o microfone vai estar aberto a todo mundo. No final, a gente vai ficar aqui para poder falar sobre o assunto e discutir outras coisas. Então, tem vez para todo mundo. Igual falou o Júlio, Edson, se você quiser depois a gente faz questão que você também venha dar uma palavra, porque, afinal de contas, são associados seus ou futuros associados seus que estão aqui. Associar para esse momento é muito bom, porque a gente consegue alguma coisa. Eu, por exemplo, quando a Diginota tem algum problema ou precisa discutir alguma coisa com o Detran, eu não vou no Detran, porque eu sou uma empresa. Eu vou no Júlio, como associação dos montes, é que vai lá. Igual sexta-feira nós fomos lá fazer uma reunião, o Edson estava presente, o Carlão também, da Reciclel, e
para quê? Para que a gente pudesse tirar dúvida e vir sanar as dúvidas e trazer essas informações aqui hoje, tá bom? Bom, então vamos começar. Pode passar, vamos lá. Para definir, existem ou existia, como a gente está falando, dois tipos de comércio previstos na legislação, que é o comércio onde a maioria se cadastrou ou se credenciou, que é o comércio que eles se propuseram a primeira vez. O que era? Era a empresa que ia comprar do desmonte. Então, é o comércio de empresa, que a empresa comprava a partir do desmonte. O desmonte ia lá, desmontava o carro, essa empresa podia ir lá, comprar essa peça, colocar essa peça na loja e vender. Esse era o comércio que existia, não existia outro. Tá? Aí, com o passar do tempo, no final do ano passado, saiu a portaria 150, se eu não me engano, hein? 510. Saiu a portaria 510, criando uma quarta entidade que não existia. Essa quarta entidade, conhecida também como as recuperadoras ou alguma coisa assim, tá? Ela é o comércio, só que o comércio diferente. Porque esse comércio, além de comprar a peça do desmonte, ele pode comprar a peça do particular, ele pode comprar a peça de uma oficina, ele pode comprar a peça de outros locais que não oriundos da desmontagem. Então, para ficar claro, o comércio, primeiro, que foi criado, que é o comércio, eu estou aqui, ó, comércio de peças oriundas de desmontagem, que talvez algum aqui já ainda estejam como credenciado nesse formato, ele só pode, única e exclusivamente, comprar peça do desmonte. Ele só pode comprar peça do desmonte. Ele tem que comprar etiqueta para etiquetar o legado dele, mas também não vai poder etiquetar depois. Ele só pode, única e exclusivamente, comprar peça do desmonte e mais nada. Qual a portaria aqui? Alguma dúvida desse primeiro comércio? Alguma dúvida? Pessoal, vocês entenderam mesmo o negócio aí? Eu vou só reforçar, porque isso é muito importante, tá? Eu acredito que muitos de vocês estejam lá com o pedido de credenciamento, né, Paulo? Vou reforçar isso aí, que o pedido de vocês é para comércio, tá? O comércio, olha lá, que nem o Paulo colocou, ó, comércio de peças oriunda de desmontagem. É só a peça que você compra de um desmonte, que já vem etiquetada, tá? Que o veículo foi totalmente desmontado. O veículo não circula mais, tá? Ele é um veículo baixado e foi totalmente desmontado. Esse é o comércio, tá? Então, quem tiver com a categoria de comércio, presta bem atenção à diferença do comércio e da recuperadora, tá? O comércio, que nem o próprio Paulo disse, somente pode comprar peça de desmonte credenciado e com etiqueta, tá? Perguntada a última linha é isso. Só de desmonte e com etiqueta. Então, ele só pode comprar essa peça. Esse foi o primeiro comércio que apareceu para ser credenciado, e por isso que o Júlio está chamando a atenção. Muitos de vocês, e muitos estão, e muitos mesmos, tá? 80% do que está credenciado é comércio, tá? Os 70% pela última lista que eu vi, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Esse comércio não pode comprar o que o outro pode. Tem como trocar? Nós vamos conversar aqui depois. Nós vamos passar por aqui depois, tá bom? Bom, então esse é o primeiro comércio, a primeira flor. Agora vamos à segunda, que foi criado no final do ano passado, em dezembro, com a portaria 510. Tá? O comércio de peças oriunda de não desmonte, ou seja, oriundo de um não desmonte, ou melhor dizendo, oriundo de um carro que possivelmente não foi desmontado. Ele não tem baixa, é um carro que está rodando. Por que foi criado esse comércio? Aí a questão com o Detran fala que existia um mercado, principalmente das recuperadoras, essa coisa toda, que se não criasse esse mercado,
acabaria e extinguiria o mercado. Então eles criaram esse mercado, essa quarta entidade que a gente chama. Tá? Qual que é a característica dessa entidade? Tá? Ela pode comprar peça de qualquer pessoa. Então ela pode comprar, por exemplo, uma peça que foi tirada de um carro para ser substituída por uma nova, para recuperar essa peça, que aí encaixaria as recuperadoras. Ele pode também pegar peças numa oficina, onde ele vai trocando peça e depois ele vai comprar essas peças. Tá? Ele pode comprar isso de seguradora, ele pode comprar, inclusive do desmonte. Então é isso que é interessante chamar a atenção. Esse comércio aqui, ele pode comprar de todo mundo, inclusive do desmonte. Vejam bem que o outro lá só pode comprar do desmonte. Então tem que se ater a atenção que, se vocês que estiverem aqui, ou se vocês que têm um tipo de comércio de peça, tá? E que vão comprar peça usada, ou vão pegar peça na troca, peça usada na troca, esse tipo de coisa, tem que estar credenciado como esse comércio, o comércio de peça não oriunda de desmonte. Tá? Por que que a gente está chamando atenção sobre isso? Porque se você pegar a lista lá no Detran de todo mundo que está credenciado, a maioria está credenciado como desmonte. E pela pesquisa, eu tenho vendedores dentro da empresa que eles ligam. E pelo que eles estão me trazendo de informações, as pessoas que estão cadastradas como comércio estão achando que é isso aqui. E não é. Se começar a trabalhar errado, o outro começar a trabalhar igual isso aqui, vai ser lacrado do mesmo jeito, vai ter multa do mesmo jeito e vai acabar. Tá? Então a primeira questão dessa apresentação é chamar a atenção que existe uma divisão. Comércio que só pode comprar de desmonte, e o comércio que pode comprar de desmonte e também pode comprar de outros fornecedores. Tá? Para a compra que não é do desmonte, tem todo um requisito que foi criado. Por quê? O Detran falou o seguinte: eu vou abrir esse mercado para não matar todo mundo, mas eu também não posso transformar esse mercado numa porta de entrada de peça roubada. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que criar um critério para isso. E nós vamos discutir esse critério. Como é que é esse critério? Bom, vamos lá. Voltando só para entender. Ele pode comprar do desmonte? Pode. Ele pode comprar peça de particular? Pode. Ele pode comprar peça de empresa, seja ela qual for, oficina, recuperadora? Pode. Ele pode comprar qualquer peça. Ele pode pegar peça na troca? Pode. Então esse aqui vamos chamá-lo de super comerciante. E o outro lá, um comerciante limitado. Tá? Eu, na reunião de sexta-feira, era uma das principais perguntas minhas para o Detran, era a seguinte: o cara que está lá como comércio, como é que ele faz para ser isso aqui? Por quê? Porque se você parar para pensar, e aí eu vou falar com você o seguinte: do mesmo jeito que eu venho aqui, faço uma reunião, banco uma reunião e trago concorrente, eu estou aqui para falar a verdade. Eu não venho aqui para poder enganar ou para falar bobagem. Se existe um comércio, esse comércio aqui pode comprar do desmonte, pode comprar também de qualquer outra origem, por que manter o outro comércio? Mas quando eles criaram, não tinha esse. Então, se você para pensar, você fala assim: mas pô, eu sou comércio, eu quero transformar nesse comércio. Então, qual foi minha primeira pergunta, e uma das coisas que eu insisti com eles na sexta-feira para trazer essa informação: como é que eu faço para trocar? O Edson e o Carlão estavam lá, podem atestar, e o Júlio. Como é que faz para trocar? Simples. É chegar lá e falar: eu quero trocar. Vai não. Vai ter uma documentação que vocês vão ter que alterar seu contrato social, se no contrato social não tiver, e vai ter alguma alteração que você vai ter que fazer, talvez no posto fiscal, essa coisa toda, que aí é o seu contador que vai fazer. O Júlio vai até explicar melhor essa parte, porque ele entende melhor disso. Então, mas essa troca, ela é muito fácil de fazer. Inclusive, nós conseguimos uma vitória na sexta-feira lá, que você tinha que passar a documentação para depois fazer a troca.
Aí o Júlio, e é para isso que ele serve, tá? O Júlio gosta de falar que se não fosse ele, bem provavelmente esse mercado não estaria do jeito que está, estava bem pior. Ele é que foi ajudando a estruturar e deixar a coisa funcionando de uma maneira que não matou o mercado, tá? Ele foi lá brigar sexta-feira e falar, mas peraí, se o cara tiver de apresentar o documento, ele não pode alterar, por quê? Porque o posto fiscal não aceita ele alterar se não tiver credenciado. Eu vou até passar a palavra para ele, ele vai explicar isso melhor. Mas então, só para informar, quem hoje está cadastrado como só comércio, e quem não tiver, e quem tiver dúvida disso, é só olhar lá na lista do Detran, está lá, o e-comércio é recuperador, tá? Pode pedir para ser recuperador. Dizem que, pelo que me informaram lá, mais ou menos uma semana, 2, para atualizar, e depois você pega o contrato e manda para lá. É isso, Júlio? Só vou interromper o Paulo aqui, porque esse processo que o Detran tá fazendo desde o início, ele sempre pede ajuda, tá? Ele pede ajuda para o setor, para todo mundo que está envolvido, para dar informação. Tanto que hoje lá o pessoal dá informações de recuperadora, tá? O pessoal que entende mais para isso acontecer. Eu só quero lembrar vocês que isso é uma coisa que está acontecendo, então eu digo sempre, a informação que eu tenho hoje é essa, porque amanhã pode mudar, tá? Nós estamos criando alguma coisa nova, então o que der certo continua, o que der errado conserta-se, né? Então, essa questão aqui, por que essa diferença? Um pode vender tudo e o outro só pode vender uma coisa que é provida de desmontagem, de um veículo que foi totalmente desmontado, tá? Eu não sei se essa é a resposta, é o que eu imagino. Lembra que nós falamos do seguro popular agora há pouco? O que o seguro popular precisa? Ele precisa de uma garantia de rastreabilidade, de procedência da peça que ele vai usar no carro do segurado, tá? Ele não pode correr um risco de usar uma peça que a procedência dela talvez não seja 100%, tá? Então, ora, se você tem uma modalidade que ela é única e exclusiva para revender peça que é de desmonte, que é um veículo que foi baixado, talvez essa modalidade de comércio, o seguro popular possa adquirir peça, as oficinas, né? Adquirir peça desse tipo de comércio. E do outro comércio, que ela tem peça que não é oriunda, o veículo não foi desmontado, o veículo está circulando, então a rastreabilidade dela não é 100%, tá? Só para você ter uma ideia, de repente o veículo ele tem um tipo de... É uma viagem minha aqui, mas vocês podem talvez entender. O veículo ele tem um tipo de uma marcação ali, um DNA, um baixo relevo, ou ele tem um DOT, ele tem algum tipo de marcação do seguro que ele fez na Porto, na Itaú, alguma coisa. Aí ele deu uma batidinha lá, amassou o farol, o paralama e quebrou o farol, ele substituiu por um novo. Esse usado, o Carlão passou lá, pegou, recuperou e recolocou no mercado, tá? Semana que vem esse veículo que fez esse reparo foi roubado. Lá tem um DNA na peça que o Carlão tal, isso, lógico, tudo pode ser explicado, tudo pode ser resolvido, mas isso gera um desconforto para o segurado, talvez a seguradora não queira isso. Então, a minha ideia que eu tenho talvez dessa diferença, seja só por isso. A garantia da peça do comércio, só comércio, é a empresa desmontadora, que desmontou e garante a rastreabilidade da peça, tá? É só isso. Porque vocês verem hoje que para um desmonte, talvez vocês não entenderam ainda, quem é do comércio, como que é a rastreabilidade para o desmonte, tá? A rastreabilidade para o desmonte é complicada. Ela é feita através de várias informações, da etiqueta, do leiloeiro, do carro, da autorização da Prodesp, de o carro ser desmontado ou não. Então ela tem uma garantia maior de rastreabilidade. Talvez essa diferença vocês tenham que pensar só nessa situação. Hoje eu acho mais confortável, né, ter uma recuperadora do que ter um comércio.
Mas talvez futuramente seja essa a diferença. Mas se for o caso, lá na frente, muda. Como faz a mudança? O Paulo mesmo perguntou. Hoje, tudo que vocês precisarem, vocês não precisam de associação, vocês não precisam de sindicato, vocês não precisam de ninguém dizendo que tem influência no Detran para vocês, tá? Isso é mentira. Tudo que vocês precisarem está no site do Detran, tá? O CODEV, você faz todas as alterações que você quiser no CODEV. Você tem que ter o usuário e a senha, você muda a sua situação lá de comércio para a recuperadora. Precisava apresentar o contrato com a alteração contratual de comércio para a recuperadora. Mas isso, o que acontece? Você vai no posto fiscal, o seu contador vai no posto fiscal, ele não consegue fazer alteração porque você não tem o credenciamento ainda do Detran. Então eles vão autorizar você fazer essa mudança e na próxima renovação você tem que inserir lá o arquivo digital do seu contrato. Você não vai mais lá no Detran, no protocolo, entregar o papel lá. Não existe mais papel, tá? É tudo digital. Vocês colocam os documentos, as informações, tudo no CODEV. E a única diferença que eu vejo até agora é essa possibilidade, que ainda não existe, tá bom? E quem ainda não recebeu a senha? Então, a senha, Carlão, é essa questão, que os dados cadastrais de vocês lá, às vezes podem estar errados. Vocês sabem acessar o CODEV? Todos que estão aqui já viram pelo menos como que faz para acessar o CODEV? Os e-mails de vocês estão corretos? Porque a comunicação do Detran com vocês é através do e-mail. Então, se esse e-mail de vocês estão cadastrado lá já desde o ano passado, ou desde quando vocês têm um cadastro no CODEV, vocês têm que fazer uma procura na sua lixeira lá, de repente você recebeu a senha, o usuário e a senha lá do Detran e não percebeu. Às vezes ela está lá na sua caixa de spam lá do e-mail. Agora, se ela não tiver, você remete um e-mail para aquele desmonte, não me lembro direito o endereço, tem lá no CODEV, solicitando que o usuário e a senha da empresa, fulano de tal, CNPJ tal, endereço tal, manda todos os dados possíveis, já correto, e eles remetem para vocês por e-mail. Aí vocês acessam o CODEV e faz a alteração do e-mail. Só não mexa o endereço, gente. Se vocês mexerem no endereço lá no CODEV, vocês são descredenciados, tá? O cara, eu só troquei o CEP e fui descredenciado. Mas o CEP é o endereço. O CEP, você alterou o CEP, alterou a rua, alterou tudo. Então, não mexa na questão de endereço no CODEV, senão vocês podem ser credenciados. Mas telefone, e-mail, tudo isso pode manusear tranquilamente. No final, a gente vai mostrar aqui como acessar lá o CODEV e o endereço do e-mail, tá? Mas, voltando então, esse aqui então é a quarta entidade que pode comprar de desmonte, que pode comprar desmonte credenciado, né, com etiqueta, que pode comprar peça de particular. Como é que é essa compra de peça de particular? Vamos começar a entrar em detalhes para poder funcionar isso. Você tem que demonstrar a origem do carro. Como é que você demonstra a origem de um carro? O que está se colocando, o que a legislação pede, o que o Detran pede. Não é o que eu estou falando, não é o que o Júlio, o Carlão, o Edson. É o que o Detran está pedindo. Tá? Você, para ter uma peça, tá, dentro do seu comércio, adquirido dessa forma, de um particular, você vai precisar de um documento. O que é um documento? É um papel, ou uma declaração de doação, se você está pegando a peça de graça, ou de compra, se você está pagando essa peça, o recibo. Tá? E nesse recibo tem que ter o que é a peça, o chassi, a placa, para identificar de qual carro está saindo. Tá? Recomendação, que você também peça uma cópia do documento,
para provar que a pessoa que está assinando, para provar que a pessoa que está assinando é o dono do carro. Paulo, eu posso pegar sem o documento? Teoricamente sim, porque na lei não fala. O problema vai ser o seguinte: você, como é que vai provar que o cara era o dono? A outra saída que você teria seria entrar e verificar quem é o dono do carro, se você tiver os dados do carro. É uma saída. E se você tiver e puder consultar, você imprimir e colocar. Entendam bem o que eu estou falando. Estou passando exatamente o que é a legislação, o que é que o Detran vai exigir a partir de quando? A partir do dia 1º. Porque dia 30 é o último dia que você pode informar uma peça sem origem. A partir do dia 1º que nós estamos falando é daqui a 12 dias. Então, volto a falar, a gente está fazendo essa reunião para chamar a atenção sobre os riscos disso. O risco que é você ter e você comprar. Vamos também aqui falar o que é que o Detran está exigindo. Não, nós temos que fazer alguma coisa e mudar isso. Tá bom, procure o Edson ali, ó, vai para a associação e vai lá brigar. Procura o Júlio aqui, o Edson e o Júlio, que são de associação, eles vão juntar e vão lá brigar. Dificilmente, não sei se vão conseguir alguma coisa, mas é a maneira de se mudar. Hoje, para você trabalhar nesse mercado que não ia existir, e começou a existir porque criaram essas regras, porque a outra opção era não existir, esse mercado não existir. A opção era não ter mercado. Era ou não era? No início esse mercado não existia. Então como é que ele pode existir? Ele pode existir assim, ó. Você vai comprar de um particular? Pega a declaração dele e, para a sua segurança, veja se quem está assinando é o dono. Não adianta você apresentar uma declaração de um cara que não é o dono do carro. Por quê? Porque senão o cara rouba o carro, passa lá, deixa a peça com você e já deixa um tanto de declaração assinada em branco. Ladrão não está muito preocupado, senão ele não está nem roubando. Então, por que a preocupação de se ter o documento, ou de se pelo menos consultar a propriedade, para que você não tenha o problema depois, é sua. Então, você pega a declaração e consulta para ver se realmente o cara que está assinando pode. Porque senão eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o motor do carro do Júlio e vou vender. E vou dar um recibo. O carro está em nome dele, eu não posso vender. Então, esse é o princípio da lei, esse é o princípio que foi colocado, tá? Além de particular, você pode comprar também de uma empresa. Uma empresa pode ser uma oficina, pode ser uma seguradora, pode ser quem for. Qualquer empresa que emita nota fiscal eletrônica. Tem empresas que não são obrigadas a emitir. Empresa que presta serviço não emite nota fiscal eletrônica. Se essa empresa emitir uma nota fiscal eletrônica, tá? Ela também vai ter que identificar que essa peça que está naquela nota fiscal eletrônica está vinculada àquele chassi ou àquela placa, identificando a peça. Passou o rol, pode ser com rol? Ou tem que estar no corpo da nota? Como é que ficou aquilo? Eu sei, mas tem que estar no corpo da nota ou pode? Então tá bom. Então não passou o rol não. Não pode estar declarado só não, tem que estar no corpo. Aceita também. Então, tá. E é porque essa dúvida estava no Detran, até o Carlão que estava brigando por isso lá, outro dia, além de, você tem que pegar a nota, e essa nota ela tem que ter um anexo a essa nota, trazendo, olha, eu estou vendendo para esse cara 20 peças, a peça 1 é chassi tal, saída de tal carro, a peça 2, chassi ou placa, né? Chassi ou placa, essa peça tal é do tal carro, chassi ou placa tal. Essa peça é chassi ou placa tal. Para quê? Para que se possa identificar de que peça saiu esse carro. Ou está nesse rol, ou está determinado no corpo da nota. Como é nota fiscal eletrônica, no corpo da nota quer dizer no campo de observação. Tá? Então, voltando a colocar, como é que hoje esse comércio pode comprar, hoje não, desculpa. Como é que a partir do dia 1º de maio, esse comércio pode comprar, de particular, uma declaração de doação ou um recibo. Essa declaração, eu declaro que doei essa peça do tal carro. E vocês, por favor, prestem atenção de verificar se o cara pode assinar.
tá? Dificilmente uma empresa vai emitir uma nota de uma peça que não é dela. E outra, a nota fiscal eletrônica é um documento. Por isso é que aqui, o simples fato de falar que essa peça pertence a esse carro é uma tranquilidade para você, porque é uma empresa que emite nota fiscal eletrônica, que o governo deixa ela emitir uma nota, e ela está falando, olha, eu vendi essa peça para fulano de tal. Então, esse é o documento. Aqui é um pouco mais tranquilo, tá? Mas se fosse eu não tenho comércio e não entende os montes. Eu só faço software. Se fosse eu, estava checando toda a peça que entrasse no meu estabelecimento, tá?